Boa tarde. Estamos quase na hora. Mais uma vez nós estamos aqui para fazer um novo estudo esse que nós costumamos na nossa escola fazer no serviço Irmãos de Célia Lúcius, e nesta tarde, quinta-feira, nós faremos mais um desses estudos em torno do Evangelho de Jesus, principalmente através da palavra de Emmanuel. Antes, porém, de nós começarmos a nossa reflexão desta tarde, nós vamos ler deste livro Semente, também de Emmanuel, um pequenino texto, porque esse livro traz vários textos bem pequenininhos como sementes para o nosso coração, para o nosso despertamento espiritual. E este é o primeiro texto que nós vamos ler para preparar a nossa oração desta tarde. Diz Emmanuel: as almas, na essência, são semelhantes às plantas no solo do mundo. Observa, desse modo, o que produzes. Vamos orar então. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de mais uma vez nos reunirmos na nossa escola Jesus Cristo, hoje não mais entre suas paredes, mas através dos nossos corações que se conectam sob a tua divina luz. E nesta hora, Senhor, nós te rogamos que nos fortaleças, que nos ajudes a perseverar no bem, que o Senhor nos ajude também a abrir os nossos corações, as nossas mentes para receber a mensagem desta hora. Que a tua paz permaneça conosco e que tu, Senhor, sejas sempre o nosso divino farol. É o que nós te rogamos, agora e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, o estudo desta tarde vai se fazer em torno de uma mensagem de Emmanuel que está no livro Ceifa de Luz, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Esse livro tem sido estudado por alguns irmãos nossos desse serviço, e hoje para nós temos o capítulo 50, Ante o Divino Semeador, que nós vamos ler e depois comentar. Diz Emmanuel: ante o Divino Semeador, ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Jesus, Marcos, capítulo 4, versículo 3. Esta é a epígrafe do texto. Jesus é o sublime semeador da terra, e a humanidade é a lavoura de Deus em suas divinas mãos. Lembremo-nos, assim, da renúncia exigida à semente chamada à produção e que se destina ao celeiro, para que não venhamos a sucumbir em nossas tarefas. Atirada ao ninho escuro da gleba, em que deve desabrochar, sofre extremo abandono, sufocada ao peso do chão que lhe esmaga o envoltório. Sozinha e oprimida, desenfaixa-se das forças inferiores que a constringem, a fim de que os seus princípios germinativos
consigam receber a bênção do céu. Contudo, mal desponta, habitualmente padece o assalto de vermes que lhe maculam o seio quando não experimenta a avalanche de lama por força dos temporais. Ainda assim, obscura e modesta, a planta humilde crê instintivamente na sabedoria da natureza que lhe plasmou a existência e cresce para o brilho solar, vestindo-se de frondes tenras e florindo em melodias de perfume e beleza, para frutificar mais tarde nos valiosos recursos que sustentam a vida. À frente, pois, do semeador divino, não esmoreças ante os pesares da incompreensão e do isolamento, das tentações e das provas aflitivas e rudes. Crê no poder divino que te criou para a imortalidade vitoriosa e no silêncio do trabalho incessante no bem a que foste trazido, ergue-te para a luz soberana, na certeza de que através da integração com o amor puro que nos rege os destinos, chegarás, sob a generosa proteção do celeste pomicultor, à frutificação da verdadeira felicidade. Esta é uma mensagem muito importante, como todas as mensagens que Emmanuel nos traz, analisando versículos evangélicos, para que nós possamos, aos poucos, ir assimilando a mensagem do Cristo e colocando na nossa prática essa mensagem. Hoje nós temos o divino semeador. Como nós devemos nos colocar diante da mensagem de Jesus, que é o nosso divino semeador. Nós estamos falando de um semeador para o Espírito eterno. Os semeadores do mundo preparam as suas terras, as suas lavouras, preocupados em produzir, em cultivar, para o corpo físico em geral, para alimentar o corpo, para abastecer o corpo físico. Nós estamos aqui, como Emmanuel nos coloca, ante o divino semeador, aquele que vai nos preparar a terra do coração para aquilo que é eterno, para a nossa espiritualidade. É Ele, o nosso divino mestre, o divino semeador. E ele começa colocando aqui na epígrafe para nós o início da parábola do semeador, quando Jesus nos diz: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Este verbo, meus irmãos, ouvir, é o mesmo verbo que encerra a parábola. A parábola do semeador se inicia com o verbo ouvir, ouve. Eis que saiu o semeador a semear. E também se encerra com esse verbo. Quem tiver ouvidos de ouvir, ouça. Então esse verbo para nós é importante nesse contexto, porque nós estamos aqui diante de uma necessidade de atenção. Quando Jesus nos pede para ouvir, ele nos pede: preste atenção. Preste atenção ao que será dito, ao que será ensinado, ao que será destacado como essencial para o Espírito. E é isso que Emmanuel vai nos dizer também, mostrando em primeiro lugar que Jesus é o semeador sublime da terra. E a humanidade, todos nós, constituímos-nos em lavoura de Deus nas suas divinas mãos. Deus lhe deu esta lavoura, que somos todos nós, para que o Senhor Jesus pudesse semear em nossos terrenos, para que nós produzíssemos
produzíssemos o máximo que pudéssemos. A produção fica por nossa conta, a semeadura está sendo feita. Como nossos terrenos estão recebendo essas sementes é que nós precisamos avaliar. E aí, após nos dizer isso, que estamos nas mãos do divino semeador e que por estarmos diante dele, diante de todos os seus ensinamentos, diante de todos os ideais cristãos que temos visto e desenvolvido, nós precisamos nos lembrar de um exemplo da natureza que é a semente. Então ele nos dá a semente como uma referência para nós, para que nós, a partir desta semente, deste elemento da natureza, deste elemento que vai estar inserido no processo da semeadura, nós possamos avaliar as nossas condições, nos posicionarmos diante do Cristo conscientemente, com amor, com dedicação, com devotamento. E ele nos pede, lembremos-nos assim da renúncia exigida à semente, chamada à produção, e que se destina ao celeiro, para que não venhamos a sucumbir em nossas tarefas. Observarmos a semente, observarmos, meus irmãos, como ela renuncia, como ela tem que se esquecer, abdicar-se da sua condição para penetrar o solo, para produzir o que ela precisa produzir. Então, a semente é chamada à renúncia de si mesma para produzir e se destinar depois ao celeiro. E nós precisamos olhar esse exemplo para não sucumbirmos, como nos diz Emmanuel, em nossas tarefas. Porque nós já estamos nas tarefas, nós já estamos no trabalho, no serviço do Cristo. E aí ele vai mostrando uma série de situações pelas quais a semente passa nesta renúncia de si mesma. Ela é atirada ao ninho escuro da terra, ela sofre extremo abandono, sufocada ao peso do chão que vai esmagando o seu envoltório. Ela fica sozinha, oprimida, tentando se desenfaixar das forças inferiores que a estão constrangendo. Para que tudo isso? Para que, pelos seus princípios germinativos, ela consiga receber a bênção do céu e produzir o que precisa produzir. Então, meus irmãos, a semente passa por momentos difíceis, de sofrimento, de abandono, de solidão, de opressão, para que os seus princípios germinativos possam realmente ter a sustentabilidade e crescer dentro dela aquela potencialidade para florescer. Mas não é só esse o momento de dificuldade que a semente tem que enfrentar. Quando ela finalmente sai, quando ela finalmente consegue despontar, ela também passa por algumas situações delicadas. O assalto de vermes, avalanches de lama por causa dos temporais. Então, nós vemos aí que o processo de crescimento desta semente é um processo dinâmico por parte dela, exige dela uma movimentação, uma resistência, uma persistência, uma perseverança, seguindo os seus princípios germinativos, mas também sofre ela situações exteriores depois
que ela consegue despontar. Então, exige um dinamismo, existe uma situação após a outra nos testando para o crescimento. A semente é testada também, passa por situações difíceis. E assim Emmanuel vai nos dizer que é conosco. Nós também vamos precisar entender o processo de germinação das virtudes de nossa alma. Nós não vamos estar aqui no mundo com as facilidades, porque Jesus é o divino semeador. E como divino semeador, ele vai cultivar a terra que há em nós. Ele vai preparar essa terra. E quando o lavrador prepara a terra, meus irmãos, muitas vezes ele tem que sulcar a terra, ferir a terra, deixar que ela fique mais fofa, para que a semente possa entrar com mais facilidade. Tudo isso é um processo doloroso, mas é necessário. Então, o nosso sublime lavrador, semeador, que é Jesus, ele também cuida das nossas terras, ele cuida do nosso coração. E assim como a semente precisa passar por todas essas situações para frutificar, para crescer, para florir e frutificar, este é o exemplo que Emmanuel nos dá. Nós também precisamos não esmorecer. É isso que Emmanuel nos ensina. À frente, pois, do semeador divino, não esmoreças ante os pesares da incompreensão e do isolamento, das tentações e das provas aflitivas e rudes. Então, nós estaremos também, às vezes, sofrendo, às vezes incompreendidos, isolados, como é o nosso caso agora, isolados por uma necessidade, mas há isolamentos que são forçados com dor, com uma dor que não é essa que nós estamos vivenciando. Esta é uma necessidade do mundo para que nós possamos colaborar com um processo sanitário, né? É de saúde a questão. Aqui nós estamos falando também de isolamentos que são provocados, que a gente às vezes não gostaria de ter, mas que tem que ter, contra a nossa vontade. Então, o isolamento é uma dor. Então, quando nós estivermos diante desses pesares, isolamentos, sofrimentos, tentações, provas aflitivas e rudes, nos lembremos do divino semeador e não esmoreçamos, não desanimemos, meus irmãos. Lembremos-nos daquela plaquinha que está lá na nossa escola Jesus Cristo, colocada pelo nosso querido Clóvis Tavares, o nosso benfeitor Clóvis Tavares, fundador da nossa casa. Lembrando um médico sanitarista, Oswaldo Cruz, porque estas palavras são dele. Não esmorecer para não desmerecer. Não esmorecer diante da luta. Não esmorecer, não vacilar, não fraquejar. Lembremos-nos da semente que sozinha, solitária, luta, resiste, porque sabe, porque crê que nós teremos um florescimento. Ela também terá. Então a semente floresce e nós estamos aqui para florescer também, para dar frutos. Crê no poder divino que te criou para a imortalidade vitoriosa. Assim como a semente crê instintivamente naquela sua caminhada de florescer mais adiante, nós também temos que crer no poder divino.
Crê que esse poder divino te criou para a imortalidade vitoriosa. Nós estamos aqui para vencermos. Nós estamos neste mundo para um aprendizado que seja vitorioso. Tudo depende do nosso esforço, da nossa perseverança, do nosso empenho espiritual no aprendizado, na prática do aprendizado. Então, crê no poder divino que te criou para a imortalidade vitoriosa. E no silêncio do trabalho incessante no bem a que foste trazido, ergue-te para a luz soberana, na certeza de que através da integração com o amor puro que nos rege os destinos, chegarás, sob a generosa proteção do celeste pomicultor, à frutificação da verdadeira felicidade. Então, observar a lição da semente e não esmorecer. Não esmorecer, não fraquejarmos. Crermos no poder divino, porque Ele nos ampara. Crermos em Jesus, em tudo aquilo que Ele está nos ensinando. Falar como Paulo, né? Por essa causa também sofro estas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, é Paulo falando a Timóteo, eu sei em quem tenho crido, então crê no poder divino. Se nós sabemos que é o nosso Pai, que nos ofereceu como lavoura para que Jesus, o sublime semeador, cultivasse nas terras do nosso coração, nós estamos bem, nós estamos tranquilos, nós estamos protegidos. Esta é uma verdade muito importante para o nosso coração. E ele nos oferece o silêncio do trabalho incessante no bem como uma fonte de força, uma fonte de proteção espiritual. Silenciosamente trabalharmos incessantemente no bem, sem cessar. Sem cessar, meus irmãos. Não nos cansemos de fazer o bem, também nos diz Paulo, porque o cansaço nos derrota, o cansaço nos coloca em sintonia com forças negativas, muitas vezes, nos faz desanimar, nos deixa abatidos diante da vida e nós precisamos perseverar, nós precisamos continuar seguindo o nosso pastor, seguindo o semeador das nossas terras interiores. É Ele que vai nos fortalecer. Assim, se nós chegarmos a essa condição de, ainda que na renúncia diária, sofrendo as dificuldades de cada dia, mas sofrendo essas dificuldades, crendo, sabendo que não estamos sós, sabemos que estamos seguindo o Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem amparado, que nos prometeu que não nos deixaria órfãos. Não estamos órfãos. Se nós seguimos assim, nós vamos resistindo, ganhando forças, fortaleza espiritual para vencermos as nossas etapas necessárias, importantes para o nosso crescimento. Assim, frutificaremos, seremos felizes. Seremos felizes porque estamos protegidos por Jesus. Ele que nos tem oferecido tanto e nós tão pouco temos feito pela sua seara. A seara dele está aí. Nós precisamos
nos empenhar nestes serviços. O mundo hoje sofre tanta dor, meus irmãos, tanto sofrimento, algo que nós não podemos dimensionar, porque estamos, de algum modo, protegidos nas nossas casas. Às vezes não conseguimos perceber claramente, com a consciência real, aquilo que está acontecendo. Estamos tendo notícias, às vezes sabemos de algo através de uma comunicação, de um amigo, de um conhecido, mas nós não temos ideia do que é estar na situação que muitos, que milhares de nossos irmãos estão. É preciso que o nosso coração se sensibilize, que nós abracemos o serviço do bem e possamos, mesmo das nossas casas, fazer alguma coisa. É essa a proposta da nossa escola quando nós estamos, ainda que com as nossas dificuldades, porque nem todos têm essa facilidade de conversar através dos mecanismos tecnológicos, mas nós estamos nos esforçando para que o nosso serviço da palavra chegue até vocês, para que todos nós possamos ficar conectados e conectados numa vibração de amor, que é aquela que nos aproxima de Deus, nosso Pai, que é aquela que nos aproxima de nosso Senhor Jesus Cristo e dos mensageiros e dos benfeitores espirituais que estão certamente trabalhando muito neste momento e dependendo de núcleos de luz, de núcleos de oração para socorrer tantos que estão desencarnando nesta hora, ou aqueles que estão sofrendo com essas desencarnações, aqueles que estão nos hospitais, os médicos, os enfermeiros. São muitas as possibilidades de trabalharmos no bem. Nós precisamos não esmorecer, não nos acomodarmos, não nos cansarmos de fazer o bem, buscarmos como a semente, lutar diariamente, vencendo cada etapa, cada dificuldade, na certeza de que chegaremos à luz e floresceremos e daremos frutos, frutos de amor, frutos de paz, frutos de alegria, frutos de responsabilidade espiritual. Para nós encerrarmos o nosso estudo, já que nós temos aproximadamente meia hora para o estudo, eu gostaria de ler um poema de Maria Dolores, que está no livro Dádivas de Amor, psicografado pelo nosso querido Chico. Trazer esse poema porque, de alguma forma, reforça isso que Emmanuel nos diz. Ante o divino semeador, como nós estamos? Sabemos realmente, cremos realmente neste roteiro que foi traçado por Ele para nós? Como nós nos portamos, como nós nos posicionamos ante as verdades eternas que o Cristo nos trouxe? Estamos todos, meus irmãos, numa jornada para a luz. E é este o título do poema de Maria Dolores, Jornada, porque é nela que nós todos estamos. E nessa jornada nós iremos passar por situações difíceis, por situações mais tranquilas, passaremos também por aprendizados que nos fornecerão mais energia para o trabalho, teremos oportunidades de trabalhar, vivenciaremos um mundo complexo,
difícil muitas vezes, mas não podemos nos esquecer da lição da semente. Mergulha na terra, sofre, sai da terra, ainda sofre elementos externos, mas não desiste de florescer e dar frutos. Essa é a nossa jornada. Cada dia uma situação, cada dia um aprendizado, mas sempre com vistas ao nosso futuro, ao nosso alvo, ao nosso projeto espiritual, que é o crescimento, é o nosso crescimento para frutificarmos com Jesus. Então, Maria Dolores nos diz o seguinte: jornada. A senda é rude, mas sigamos na tarefa de amor que nos espera. Abre-se o mundo para a nova era. O milênio da guerra chega ao fim. Muitas tribulações estão em pauta. Ao longe, surgem homens armados em conflito, mas a nossa missão é a sementeira de transformar a terra inteira em formoso jardim. A violência distende as próprias garras, corrompe, avilta, fere, desordena. Mas falaremos nós a palavra serena que desfaça a vingança. Porque todos estamos na esperança de que a lei de Deus se cumprirá perfeita na hora justa e eleita, que promove e executa a reencarnação. Através das estradas em que vamos, notaremos, enfim, a luta imensa da crença combatendo as sombras da descrença, do mal de que procede o estigma da dor. Se a revolta domina, tens a paz na bênção da doutrina que Jesus nos legou ao coração. Prossigamos no bem. Não te amedrontes, alma boa. Não estamos a sós nessa jornada. Alguém segue conosco a ensinar-nos justiça, caridade e perdão. Nada receis. Sigamos para a frente, trabalhando e servindo alegremente. Esse alguém que nos segue passo a passo, sem exigência e sem cansaço, dando-nos paz e luz acima dos problemas e das crises, apagando os momentos infelizes, esse alguém é Jesus. Esse alguém é Jesus, meus irmãos. Então sigamos na nossa jornada, na nossa peregrinação para a luz, certos de que nesta divina companhia estaremos fortes e preparados para as lutas de cada dia. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelas bênçãos desta hora em que pudemos refletir mais uma vez sobre as verdades espirituais trazidas pelo nosso querido Emmanuel aos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a perseverar no bem, a não nos entregarmos ao desânimo, ao cansaço e a fazermos a nossa parte pelo crescimento moral deste mundo, partindo, Senhor, de nós mesmos. Abençoa a nossa escola Jesus Cristo, os nossos irmãos que aqui conosco estão, comungando destes momentos de luz, que todos possam receber a tua paz
na certeza de que Tu caminhas com cada um deles, com cada um de nós, ajudando-nos a perseverar. Que a Tua semeadura, Senhor, em nossos corações frutifique em luz, em verdade, em amor. É o que nós Te rogamos, Senhor, nesta hora, em nome de Jesus, nosso Mestre, agradecendo ao concurso dos nossos benfeitores espirituais e rogando a Tua permissão para encerrarmos a reflexão desta tarde. Que assim seja.